Bom, então, tendo apresentado as equações de conservação das espécies e a equação de conservação da mistura, nas duas formas, na forma molar e na forma mássica, além das relações de acoplamento e das relações de equilíbrio, chega o momento de nós resolvermos alguns exemplos. Eu separei 5 exemplos em difusão unidimensional para nós discutirmos aqui, né? O primeiro exemplo é do tubo de Stefan isotérmico. Esse é um problema clássico em difusão. Nós vamos abordá-lo tanto nesse capítulo que trata da difusão de massa pura, quanto no capítulo seguinte, onde nós apresentamos o tubo de Stefan adiabático, e aí ele tem transferência de calor e transferência de massa. Depois, um segundo exemplo da contradifusão, que também é um exemplo clássico. E, na sequência, dois exemplos tratando de difusão de massa isotérmica também e em regime permanente, mas com reação química. E aí, no primeiro deles, o exemplo 3 trata de um problema com reação de primeira ordem homogênea, e o exemplo 4 trata de reação de primeira ordem heterogênea. Então, vai ser um bom momento para a gente avaliar essas diferenças entre reações homogêneas e heterogêneas. Lembrando que a homogênea ocorre dentro do volume, enquanto que a heterogênea ocorre na interface entre dois meios. E, por fim, um exemplo mais completo que trata da evaporação de uma gotícula, mas que também é perfeitamente aplicável à sublimação de uma esfera. Então, nós vamos ver esses exemplos e, a partir deles, construir o nosso conhecimento sobre difusão de massa. Tá? Então, vamos lá para o primeiro exemplo, né? O tubo de Stefan isotérmico. Nós temos aqui esse desenho que eu preparei, e ele mostra uma coluna, né? Um tubo de ensaio, digamos assim, né? É uma coluna vertical. Ela é parcialmente preenchida com o líquido. Esse líquido L, na verdade, é a espécie 1 pura, né? Ele tem uma abertura aqui no fundo que permite a entrada de líquido, né? A entrada desse líquido com a função de manter o volume de líquido interno aqui constante, ou seja, a interface permanece com sua posição constante em função do tempo, ela não varia em função do tempo, uma vez que esse problema envolve regime permanente. Nós estamos colocando a origem do nosso eixo de coordenadas Z aqui na interface, que fica parada, né, no tempo, e a altura da coluna, da fase gás, ela tem dimensão H, certo? Tem um valor H ali, conhecido, tá? Aqui no gás eu tenho, a fase gás G, eu tenho a substância 1, tá? Mais a substância 2. Por exemplo, 1 pode ser uma substância volátil que evapora, não sei, um etanol, por exemplo, um álcool, uma substância volátil que vai evaporar aqui, né? Então, se existe aqui uma concentração daquela espécie 1 no vapor inferior à concentração de equilíbrio, vai haver essa migração de fase, a migração de massa, né, da espécie 1 da fase líquido para a fase gás. Tá? E vai evaporar na tendência de equilibrar aquele potencial, ou seja, o Y1 aqui na interface ele é maior do que o Y1 aqui no infinito. Tá? E por isso vai haver uma migração de massa e vai haver, portanto, um fluxo de massa interfacial. Tá? Aqui, esse Y1 no infinito, lá no topo da coluna, né, ele, ele serve para, matematicamente, estabelecer uma condição de contorno, né, em Z igual a H. Em Z igual a zero, nós temos uma condição de equilíbrio termodinâmico. Por exemplo, se esse sistema for ideal, né, vai ser um equilíbrio líquido-vapor dado pela lei de Raoult naquela posição. Né? Então eu tenho um X, seria um X 1i pelo lado de baixo da interface e um y1i pelo lado de cima da interface, né, estando em equilíbrio.
Porém, como nós vamos tratar, já vamos discutir as hipóteses, né? Mas como nós vamos tratar esse líquido 1 como uma substância pura, né? Um puro, o x1 em I na interface é igual ao x1 em todo o domínio do líquido, que é igual à unidade, porque ele está puro. Tá? Então, o que a gente quer calcular é esse fluxo de massa pela interface, né, nessa condição de regime permanente, tá? Em regime permanente, como tá colocado aqui, tá? Para uma situação de regime permanente. Tá? É claro que tem mais coisas que a gente pode discutir aqui, por exemplo, né? Para que o processo seja exatamente em regime permanente, nada mude com relação ao tempo, essa interface tem que permanecer fixa. Né? E para que ela permaneça fixa, é necessário haver um aporte de líquido aqui pelo fundo da coluna, exatamente na taxa com que o líquido está evaporando na interface, para que a interface fique exatamente parada. Então, existe uma taxa de reposição, exatamente essa taxa de reposição ela é o que a gente precisa calcular, tá? Ela vai ser igual ao MI, ao M2 linhas I, tá? E de novo, porque eu acho que eu falei um pouquinho rápido aqui, esse Y1 no infinito, ele trata apenas uma condição de contorno, né? Lá no topo da coluna. É como se eu escoasse o ar ali, né? O ar do laboratório, digamos assim, na boca do tubo de ensaio da coluna para fixar aquela condição. Tá? Seria, por exemplo, a concentração do álcool, né, que estaria evaporando no ambiente, o que é praticamente nulo nesse caso. Né? Se a espécie 1 fosse água, se eu tivesse água evaporando, aí aquela condição do Y no infinito ela estaria associada ao teor de umidade do ar do ambiente do laboratório. Tá? Eu calcularia a partir de condições psicrométricas ali para aquela sala, para aquele laboratório. Tá? Então a gente pode enxergar isso aí simplesmente como uma condição de contorno que eu preciso prescrever. Tá? Então, só para formalizar aqui, né, essas são as nossas hipóteses. Tá? A primeira delas é gás ideal, né? Então a mistura de 1 mais 2 aqui na coluna está sendo tratada como gás ideal. Aqui apareceu 2 e 3 duas vezes, mas no 2 as propriedades são médias, né? Então eu tenho propriedades médias aqui nas seções, ou seja, eu não tenho perfis, né? As propriedades são médias e o meu problema é unidimensional, a difusão só ocorre, perdão, a difusão só ocorre na direção Z. Né? Uma outra hipótese super importante é que a espécie 2, né, o que seria o ar do ambiente ou o gás inerte ali, ele não é solúvel no líquido, ou seja, o único transporte através da interface nesse problema é o 1 evaporando, passando de líquido para gás. O 2 ele não é absorvido, né? A espécie 2 ela não é absorvida no líquido. Então o único transporte, o MI, é simplesmente o M1. Tá? Não tem M2 somado ao M1 para dar o M total. Tá? A quinta hipótese é que o nível da interface permanece fixo, então há, né, um fluxo de massa de reposição aqui, né, como a gente tinha comentado. Não há reação química nem homogênea nem heterogênea, e a seção transversal da coluna ela é fixa, ela é constante. Tá? Então não há variação da seção transversal da coluna. Tá certo? Então, vamos agora ao equacionamento. Tá? Eu vou gravar outro clipe aqui para a gente começar a resolver o problema propriamente dito. Tá?